Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E o STF decidiu peitar os militares após notas ameaçadoras. A resposta do STF às Forças Armadas foi feita por Alexandre de Moraes, que endureceu e ampliou a decisão depois da nota das Forças Armadas em que não critica os protestos pós-eleição. Depois da carta do Comando das Forças Armadas a respeito das manifestações contra o resultado das eleições, endossando essas manifestações, inclusive os caminhoneiros que têm fechado estradas, o Supremo Tribunal Federal reagiu de forma enérgica diante de um aval ao direito do povo brasileiro de se expressar. O ministro Alexandre de Moraes, também presidente do TSE, estendeu a todo o território nacional a determinação de que as polícias federal e militar dos estados desobstruam as vias e locais públicos. Moraes qualifica de ilícitas as obstruções. As três forças, na madrugada de sexta-feira, dia 11, depois de uma reunião convocada pelo presidente Jair Bolsonaro, emitiram nota em que foram mais suaves e falaram em respeitar a vontade do povo ao se manifestarem sobre protestos que pululam no país depois da eleição de Lula. A nota dos militares exalta ainda a independência entre os poderes. E Wellington Dias diz que até dezembro o presidente é Bolsonaro e o povo percebe que ele sumiu. Na verdade, o PT está cobrando o Bolsonaro para que trabalhe, porque até 31 de dezembro ele está sendo pago pelo contribuinte brasileiro para trabalhar. Na sexta-feira, dia 11, o governador do Piauí instou o atual chefe do executivo a cuidar dos problemas do país. O senador eleito Wellington Dias, do PT, coordenador da equipe de transição do Lula, criticou o sumiço de Bolsonaro após a derrota para o Lula. Em entrevista à Globo News na sexta-feira, o governador do Piauí instou o atual chefe do executivo a cuidar dos problemas do país. Até 31 de dezembro, o presidente é Jair Bolsonaro e o povo percebe que o presidente sumiu. Daqui até dezembro, o presidente da República tem que chamar a sua equipe, seu governo e cuidar das coisas do Brasil. O presidente Lula assume a partir de 1º de janeiro, criticou ele. O ex-governador do Piauí diz que as críticas de Lula sobre o discurso da estabilidade fiscal não foram as únicas responsáveis pela queda do Ibovespa e da alta do dólar nesta semana. E a escalada da fome no Brasil já gera 1 milhão de menores, crianças e adolescentes com desnutrição no país em 2022. E, na verdade, que não venha o Bolsonaro atribuir isso ao fique em casa, a pandemia, porque antes da pandemia já havia começado o processo de empobrecimento acelerado. 2019 foi um ano de empobrecimento, de aumento dos índices negativos, como fome, pobreza, miséria e desnutrição. E ato perto do QG do Exército tem 240 caminhões e comida grátis. Na verdade, esse caminhoneiro aqui relata o seguinte, que ele aguenta mais um mês ficando lá, pagando comida, sem trabalhar. Depois, ele vai ter que parar. E essa é a grande realidade desses protestos. Eles visam infernizar o país, mas eles esbarram no fato de que a vida continua. E Braga Neto, o vice derrotado de Bolsonaro, fustiga as Forças Armadas contra as urnas e incentiva os bloqueios de bolsonaristas. Braga Neto é um dos mais inflamados no entorno de Bolsonaro e tem tentado fazer com que os militares também acenem com militância política. E a escalada da fome está
matando de fome os brasileiros. E o nome que está em alta para assumir o Ministério da Defesa de Lula é ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Ricardo Lewandowski, que ano que vem se aposenta do STF por ter atingido a idade de 75 anos. É uma grande decisão e é importantíssimo que uma figura como Ricardo Lewandowski prossiga na política. E a FAB cobra do Bolsonaro a viagem que ele fez ao Rio no 7 de setembro para fazer um desfile, para usar, inclusive, o desfile militar, os recursos públicos para fazer campanha. E apoiadores de Lula articulam para barrar no Congresso as indicações de Bolsonaro. Cerca de 20 nomes escolhidos para ocupar postos chaves e que ainda não receberam a chancela do Senado estão na mira dos petistas e de seus aliados. O fato é o seguinte, para simplificar, o Lula pode desfazer essas indicações do Bolsonaro que ainda não foram chanceladas pelo Senado no primeiro dia da posse. Aliás, o Lula tem feito um anúncio de que no dia 1º de janeiro ele vai dar uma canetada e vai acabar com coisas como essas indicações que ainda nem puderam ser chanceladas pelo Senado e os sigilos, por exemplo, de Bolsonaro, de 100 anos, tudo vai cair no primeiro dia do governo Lula. E o mercado está sofrendo por antecipação, diz o ex-coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva. De acordo com Edinho, que é prefeito de Araraquara, racionalmente não há nada de novo em se mensurar o déficit para pagar contas empenhadas e impedir a descontinuidade de programas e projetos existentes. Um dos coordenadores da campanha do Lula, o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, disse simplesmente que o mercado está viajando na maionese, está sofrendo por antecipação. Não há necessidade de tudo isso e, na verdade, essa reação do mercado, ou seja, dos banqueiros, foi exagerada para tentar enquadrar o Lula antes mesmo de ele assumir o governo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.